Seção 3 das comissões temporárias, voltando aqui ao mais um vídeo do canal. As comissões temporárias são especiais de inquérito externas. As comissões temporárias são especiais de inquérito e externas. As comissões temporárias são especiais de inquérito e externas. As comissões temporárias compor-se-ão do número de membros que for previsto no ato ou requerimento de sua constituição, designados pelo presidente por indicação dos líderes, ou independente desta, se no prazo de 48 horas após criar-se a comissão não se fizer a escolha. Então, as comissões temporárias compor-se-ão do número de membros que for previsto no ato ou requerimento de sua constituição, designados pelo presidente por indicação dos líderes, ou independentemente desta, se no prazo de 48 horas após criar-se comissão não se fizer a escolha. Na constituição das comissões temporárias, observar-se-á o rodízio entre as bancadas não contempladas, de tal forma que todos os partidos ou blocos parlamentares possam fazer-se representar. Então, na constituição das comissões temporárias, observar-se-á o rodízio entre as bancadas não contempladas, de tal forma que todos os partidos ou blocos parlamentares possam fazer-se representar. A participação do deputado em comissão temporária cumprir-se-á sem prejuízo de suas funções em comissões permanentes. Então, a participação do deputado em comissão temporária cumprir-se-á sem prejuízo de suas funções em comissões permanentes. Então, vamos lá. A primeira comissão são as comissões especiais de inquérito externo. Vamos começar com as especiais. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição e projeto de código, caso que sua organização e funcionamento obedeçam a normas fixadas, e proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões, que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Então, as comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição e projeto de código. E 2. Proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Mais uma vez, comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição e projetos de código. 2. Proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. A distribuição de matérias às comissões será feita por despacho do presidente em 2 sessões, depois de recebida na mesa, observadas as seguintes normas. Nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 comissões de mérito, aplicando-se, quando for o caso, o inciso 2 do caput do artigo 34 desse regimento. A distribuição de matérias às comissões será feita por despacho do presidente, em 2 sessões depois de recebida na mesa, observadas as seguintes normas. Nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 comissões de mérito, aplicando-se, quando for o caso, o inciso 2 do caput. A distribuição de matérias às comissões será feita por despacho do presidente, dentro de 2 sessões depois de recebida na mesa, observar as seguintes normas. Nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 comissões de mérito. Então, as comissões especiais são constituídas para dar parecer sobre a proposta de emenda à Constituição e o projeto de código. 2. Proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Vamos continuar. Parágrafo 2º. Caberá à comissão especial o exame de admissibilidade e do mérito da proposição principal
e das emendas que lhe forem apresentadas. Então, caberá à comissão especial o exame de admissibilidade e do mérito da proposição principal e das emendas que lhe forem apresentadas. Aí vamos lá, observar disposto no artigo 49 e no parágrafo 1º do 24. O 49 diz o seguinte: as comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta por acordo dos respectivos presidentes com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo presidente mais idoso entre os de maior número de legislaturas. Este procedimento será adotado nos casos de proposição distribuída à comissão especial, que se refere ao inciso 2, né, que é proposições que versarem em matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito. Proposição aprovada com emendas por mais de uma comissão a fim de harmonizar o respectivo texto na redação final, se necessário, por iniciativa da CCJ. Na hipótese de reunião conjunta, é também facultada a designação do relator geral e dos relatores parciais correspondentes a cada comissão, cabendo a esta a metade do prazo concedido àquele para elaborar seu parecer. As emendas serão encaminhadas aos relatores parciais consoante a matéria a que se referirem. As comissões permanentes em razão da matéria de competência e as demais comissões, no que lhes for aplicável, aplicam-se a tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação conclusiva das comissões, no que couber, as disposições previstas para matérias submetidas à apreciação do plenário da Câmara. Aplicam-se as comissões permanentes em razão da matéria de competência, aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação conclusiva das comissões, no que couber, as disposições previstas para matérias submetidas à apreciação do plenário. Então, né, vimos aí que as comissões especiais, isso tem muitas remissões em relação a isso, serão constituídas para as comissões especiais, serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição, projeto de código. 2. Proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Agora, subseção 2, das CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. A Câmara dos Deputados, a requerimento de 1/3 de seus membros, instituirá a CPI para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste regimento. Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Recebido o requerimento, o presidente o mandará à publicação desde que satisfeitos os requisitos regimentais. Caso contrário, devolvê-lo-á ao autor, cabendo desta decisão recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. Então, recebido o requerimento, o presidente o mandará à publicação desde que satisfeitos os requisitos regimentais. Caso o contrário, devolvê-lo-á ao autor, cabendo desta decisão recurso para o plenário no prazo de 5 sessões, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. A comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até metade, 60, mediante deliberação do plenário para a conclusão dos seus trabalhos. Então, a CPI, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, a CPI, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de 120 dias, prorrogável por 60, mediante deliberação do plenário para a conclusão dos seus trabalhos. Não será criada CPI enquanto estiverem funcionando pelo menos 5 na Câmara, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quórum de apresentação prevista no caput desse artigo. Qual que é? 1/3 dos seus membros, né? 1/3, né? A CPI, então, poderá atuar também durante o recesso, terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até 60,
mediante deliberação do plenário. Não será criada CPI enquanto estiverem funcionando pelo menos 5 na Câmara, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quórum, né, que é 1/3 de apresentação prevista no caput desse artigo. A CPI terá sua composição numérica indicada no requerimento ou projeto de criação. Do ato de criação constarão a provisão de meios ou recursos administrativos, as condições organizacionais e o assessoramento necessário ao bom desempenho da comissão, incumbindo à mesa e à administração da casa o atendimento preferencial das providências que a comissão solicitar. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá observar da legislação específica, requisitar serviços administrativos da Câmara, bem como em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta, indireta, fundacional ou do Poder Judiciário necessários aos seus trabalhos. Determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, requerer audiências de deputados e ministros de Estado, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais. Então, CPI incumbir qualquer de seus membros ou funcionários requisitados de serviços administrativos da Câmara da realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à mesa. Deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações e audiências públicas. Estipular prazo para atendimento de qualquer providência ou realização de diligências sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária. E se forem diversos fatos interrelacionados objetos do inquérito, dizerem separados sobre cada um, mesmo antes de fim da investigação dos demais. As comissões, as CPIs, valer-se-ão subsidiariamente das normas contidas no Código de Processo Penal. Ao tempo dos trabalhos, a comissão apresentará relatório ao final dos trabalhos, a CPI apresentará relatório circunstanciado com suas conclusões, que será publicado no Diário da Câmara e encaminhado, né? Então, a CPI. Ao final do trabalho, apresentará relatório circunstanciado, que será publicado no Diário da Câmara e encaminhado à mesa para as providências de alçada desta ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou indicação que será incluída na ordem do dia de 5 sessões. A CPI vai encaminhar também ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União com a cópia dos documentos para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Então, esse encaminhamento é feito pelo presidente da Câmara ao Poder Executivo para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar administrativo e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando o prazo hábil para seu cumprimento, né? Também vai ser encaminhado pelo presidente da Câmara. A CPI também vai encaminhar a comissão permanente, que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior, e a comissão mista de orçamento, né? Também o presidente da Câmara, né, que vai também enviar, o presidente da Câmara vai enviar para o Ministério Público, a AGU, ao Executivo e a comissão mista e ao Tribunal de Contas da União.